and welcome to Speaking in Brazil, o seu podcast sobre educação, idiomas e carreira. O papo de hoje é sobre acreditar nos seus sonhos e agir. E eu espero que até o fim desse episódio você tenha encontrado a motivação para aprender inglês ou para fazer qualquer coisa que você queira fazer e talvez esteja faltando aquele empurrãozinho. E o Thiago, eu tenho certeza que vai te inspirar hoje. Deixa eu te apresentar, Thiago. O Thiago Rocha é professor de inglês na Fluency Academy, formado em letras, ator e criador de conteúdo. Nasceu em Feira de Santana, na Bahia, em uma comunidade. Começou a estudar inglês com livros que as pessoas jogavam fora. E depois cursou letras e chegou longe, estudando cinema em Nova York. Hoje ele tem mais de 400 mil seguidores no seu Instagram e faz sucesso com vídeos divertidos e mega criativos. Thiago, I'm your fan! My goodness. Muito obrigado pelo convite. Nossa, você é uma inspiração pra gente. Só de estar aqui eu já venci na vida, tá, gente? Ai, meu Deus. Não, e você é uma inspiração pra gente também. Não é à toa que você tá aqui hoje. Que você tem uma história de vida muito bonita. E não só por isso, tu é um baita de um profissional. O conteúdo que tu cria pro Instagram, a gente dá risada, aprende. A gente vai falar muito sobre isso também, sobre criação de conteúdo. Mas eu acho que a gente poderia começar do começo, né? Me conta um pouco sobre a tua infância, sobre como foi esse teu aprendizado de inglês lá, back then. Eu não sei se tu começou a aprender pequenininho. Sim. Olha, eu sou lá de Feira de Santana, né? Então é uma cidadezinha lá no interior da Bahia. E eu sempre tive uma vontade muito grande de ir pro bendito Estados Unidos. Pois é, eu fiquei curiosa. Por que essa vontade? De onde veio essa vontade, assim? Filme? Você já assistiu Sessão da Tarde? Ah, sim, né? Esqueceram de mim. Então, Sessão da Tarde, sempre... A maioria dos filmes eram gravados lá, né? Eram filmes americanos que a gente assistia. Então, quando eu via aqueles lugares ali, tão diferente da minha realidade, aquelas casas, aquelas ruas todas arborizadas. Nossa, eu me via ali naquele lugar. Uhum. E aí, eu comecei a sonhar assim, nossa, um dia eu vou para os Estados Unidos, um dia eu vou para os Estados Unidos. Então, eu sempre fui muito criativo. Desde pequeno, sempre escrevo livro, história, desenho em quadrinho. Eu criava meu universo. Assim, eu venho de uma comunidade com muita violência. Uhum. Então, meus pais tinham um pouco de medo de me deixar, assim, sair muito, né? Então, eu acabei criando o meu universo na minha casa, com as minhas histórias, meus livros e os filmes. Uhum. Então, quando eu via os filmes, eu falava, um dia eu quero fazer filme, quero ir para esse bendito Estados Unidos e aprender inglês. Então, foi aí que, mais ou menos com 9 anos, que eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu quero aprender inglês. Nossa, super novinho, né? E aí eu falei com minha mãe, vê lá se na casa do teu patrão tem algum dicionário de inglês, tem algum livro pra mim, né? Que ela trabalhava como doméstica. E aí ela trabalhava em várias casas de pessoas que tinham condição, né? Fazia aqueles cursos antigos que vinha aqueles módulos, vários módulos de livros. E aí ela pedia, às vezes eles davam algum livro, emprestava. Eu ia também em algumas escolas que eu descobri que eles jogavam alguns materiais fora no final do ano, pegava os livros. Eu fiquei triste com essa informação, mas feliz também pela tua força de vontade, assim, né? De aprender. Então, esse Gente, material... você tinha 9 anos, Thiago, tu é muito à frente, né? Assim. Eu fazia meus próprios dicionários à mão. Se você for na minha casa hoje, lá na Bahia, tá tudo guardado, esses materiais. Isso tem que ficar guardado aí, é o museu da história do Thiago. Então, assim, era um tempo que eu era de muitas descobertas, eu não tinha acesso a áudio, mas eu tinha acesso a tudo que era escrito, né? Então, eu memorizei muitas palavras, não sabia pronunciar, mas eu memorizei muitas palavras, desenvolvi minha própria técnica para aprender gramática, que eu chamava de regra de 3, né? Toda vez que eu aprendi uma frase na afirmativa, eu ia pesquisar como é que falava ela no passado e no futuro. Aí eu fazia, né? 3 linhas cada frase, 3 linhas cada frase. E aí eu memorizava. Gente, isso é impressionante, assim, né? Que tu, sozinho, como autodidata mesmo. Mas você tinha inglês na escola na época ou não? Não. Eu só vim ter inglês na escola na 5ª série. Acho que não é 6ª série, não lembro. Hoje em dia é 6ª, 6ª, Hoje né? é 6ª. Mas Tá. Eu tive na 6ª, a primeira vez. Sim. Inglês. E aí, a escola te ajudou a aprender um pouco mais? Eu tive uma professora muito boa. Ela era muito inspiradora, muito legal. Ela parecia, assim, uma atriz, né? Quando ela entrava na sala, destoava de todos os outros professores. E ela trazia muito conteúdo de música, e eu sempre amei muita música. Videoclipe. Nossa, eu lembro que um dia ela trouxe DVD dessas cantoras, tipo Britney Spears, e aí pra gente traduzir as músicas. Eu nunca esqueço, as aulas eram muito divertidas. Então, me ajudou muito, assim,
no sentido de amar mais o inglês, assim, sabe? Mas tem uma informação engraçada também na minha vida. Que mesmo morando lá no interior, o meu pai era pedreiro. E aí teve uma família dos Estados Unidos que se mudou para minha cidade. Eles eram missionários. E meu pai construiu a casa deles. E meu pai cantava na época. Então, meu pai ia para a igreja deles. E aí, esse pastor levava meu pai para todos os lugares que ele ia pregar, para meu pai cantar antes da pregação. E aí, eu lembro que, na minha infância, eu cresci vendo esses gringos lá na igreja, né? Eu era bem pequeno, mas eu lembro da imagem deles, assim, bem diferente. O povo tudo loiro, olho azul, verde, né? E a gente que mora, assim, em comunidade, em periferia, é muita gente preta, né? Então, era bem diferente. E aí, eu ficava curioso para saber que língua é que eles estavam falando e tal. Então, depois de um tempo, quando eu já estava na adolescência, que eu já tinha aprendido mais do inglês, que eu comecei a ter acesso a fitas para conseguir ouvir os diálogos, aí, Karina, eu memorizava todos os diálogos, CDs e fitas. Meu Deus. Todos os diálogos. Mas também isso te ajuda muito na tua prática como ator também, né? Sim. Memorizar falas, né? Sim, eu sou sim. péssima nisso, sabia? Pra eu tenho uma memória memorizar horrível. o ritmo também. E Nossa, aí era você legal. memorizava e ia falando em voz alta depois. Isso. Já impersonating aquele diálogo, assim. Aí depois eu até gravava. Meu amigo me emprestava um MP3 dele. Aí eu gravava as falas do personagem A e deixava o espaço vazio do personagem B. Aí eu dava o play e eu ouvia o personagem e respondia. Meu Deus, ouvia, tu criou respondia. a trend de TikTok lá nos anos... Que anos eram? Não sei, 2000 e pouco aí. Gente, 2000, 2000 e pouco. que loucura, gente. Porque hoje em dia é tão fácil fazer, né? Viu, gente, como é fácil hoje? Você pega ali, tem os nossos cursos, tem um monte de inteligência artificial. Olha o que o Thiago fazia. Eu fazia muitas coisas parecidas com isso também, viu? Raiz. É raiz demais. Mas eu sempre amei o inglês. Não era um peso pra mim fazer isso. Eu também. Eu me identifiquei com vários pontos que tu mencionou aqui. Eu também venho de uma família simples. Então, eu também não tive acesso a curso de inglês. Intercâmbio, pra mim, meu Deus, era uma coisa absurda. Eu nem ousava sonhar. Eu tava pensando esses dias... Nossa, eu não acredito que eu vou para os Estados Unidos de novo. Eu vou agora, no mês que vem. Eu disse, gente, é a 5ª vez que eu vou para os Estados Unidos. Isso era tão distante da minha vida, você não tem noção. Assim como era da tua vida também. Então, eu sou muito grata a Deus, as oportunidades. E, principalmente, a oportunidade de ter tido educação. Eu acho que, nas nossas vidas, a educação acabou mudando completamente o curso que a gente poderia ter seguido, né? Assim, os teus amigos, onde que eles estão hoje? Eles conseguiram também prosperar? Ou tu acha que tu acabou se destacando ali no meio de alguma forma? Infelizmente, sim, né? É difícil você quebrar alguns padrões, alguns... É como se... Quando você... Deixa eu ver como eu posso falar da melhor maneira, assim, sabe? Quando tudo que você conhece na sua vida é preto e branco, acreditar que você pode pintar com outras cores exige muito de você quebrar um sistema que não te dá oportunidades, né? Infelizmente, a galera... Tá todo mundo vivendo lá, correndo atrás do seu, né? Mas, assim, a nível de prosperar, de fazer coisas, assim, diferentes, assim, na vida, só tem eu e um outro colega, que ele acabou indo pro esporte. E hoje ele joga num time na Itália, então ele tá super bem, né? Mas, da minha comunidade, da minha rua, infelizmente, só eu e meu irmão estamos vivos. Ai, Thiago, nossa. Não era uma rua muito grande, né? Tinham 7 meninos. Mas só eu e meu irmão estamos vivos. Então, não só não conseguiram as oportunidades, como talvez tenham ido para um lado não muito bom, né? Que é a realidade, infelizmente. É a realidade. Porque fica muito perto, é muito próximo, Karina. Assim, sabe? Os convites, as oportunidades. Cair num lugar desse, assim, né? Da criminalidade, das drogas, é muito fácil. Eu entendo muito isso. Claro que ninguém quer defender bandido. Eu não tô aqui defendendo bandido. Mas eu dei aula numa escola muito pobre de Porto Alegre. Aí eu tenho que cuidar pra não chorar nessa conversa aqui, porque eu fico muito emocionada lembrando daquelas crianças. Era frio, assim, eles com um chinelinho de dedo, sem meia. E eu olhava, tinha uns fedendo a xixi, assim, sabe? Gente, eles estão sujinhos. E aí, e alguns eram, assim, dava uma peninha, uma vontade de abraçar, e outros eram muito agressivos, assim. E aí eu lembro que um deles, no meio da minha aula, eu tava ensinando inglês, ele não quero aprender isso, porque eu vou ser bandido.
E aí eu disse, meu Deus, o que eu falo, o que eu falo? E aí eu nem lembro o que eu falei no dia, mas assim, eu precisava falar alguma coisa. E eu falei, não, você não precisa disso. Você não precisa ser bandido. E nem lembro o que eu falei, porque faz muito tempo. E outro dia, um outro assim, sabia que eu vi um cara morto, teacher? Eu assim, meu pai, o que a gente fala aqui nessa turma? Então, essa é a realidade. Então, imagina, você tá numa realidade que tu vê um cara morto no teu pátio, né, no teu terreno. Isso é o normal. Isso acaba normalizando para aquelas crianças desde pequenininhas. Então, assim, sair dessa realidade é um esforço muito grande, né? Tu conseguiu fazer isso, eu não sei, né? Tu atribuiria isso a quê? Assim, tu acha que foi a tua estrutura familiar? Foi, sei lá, outra coisa? O que tu acha? Força de vontade somente? Não, eu acho que foi uma série de coisas. Eu acho que, primeiro, estrutura familiar, com certeza. Meus pais, eles eram muito... Eles entendiam muito que a gente tinha que estudar. Então, mesmo meu pai... Você tem quantos irmãos? Desculpa te interromper. Eu tenho 2. 2 irmãos. Eu sou o mais novo. Uhum. Então, você imagina que meu pai, ele saía para trabalhar bem cedo e ele me acordava e ele deixava uma lista de matemática na mesa e quando eu voltasse, tinha que estar respondida. Então, antes de qualquer coisa, das brincadeiras, eu tinha que estudar. E também eu tive um apoio muito grande da igreja, que a igreja trouxe muitos projetos sociais para a nossa comunidade, como eu tive acesso a computadores já com 10, 11 anos, né? Então, eu ia para lá digitar meus livros, que eu escrevi história de ficção. Então, eu passava a tarde lá digitando. Eu amava imergir nessas histórias, né? Então, isso tudo ia me tirando desses lugares, né? Uhum. E fora que lá tinha cursinho pré-vestibular e tal. Então, sempre teve um espaço para a gente aprender a se comunicar, falar em público. Então, foi meio que um grande treinamento. E a igreja me ajudou a encontrar o meu lado artístico, que também era uma coisa que, desde muito novo, sempre muito forte para mim, na minha vida. Então, eu acho que a igreja e a minha família foi, assim, um escudo, assim, sabe? Para além da minha personalidade, desse cara que sempre sonhou, sempre acreditou, não olhou para as circunstâncias, sempre foi uma pessoa muito focada. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Eu tô me identificando muito contigo aqui, Thiago, porque assim, eu também, minha família, eu acho que quando a gente tem uma família que te apoia, isso já é uma grande coisa, né? Sim. Assim, é um passo à frente. E eu também tenho esse negócio assim, não, eu vou passar na USP, que nem eu queria passar na USP, eu falei, eu vou passar. Só que eu vou falar sobre mim e eu quero saber sobre ti. Mas talvez por eu ter tido uma educação talvez não tão forte, assim. Eu não tô falando mal dos meus professores. Mas eu estudei escola pública a vida inteira. Então, assim, tinha falta de professor. Período vago, o professor faltou. E faltava. Teve no terceiro ano, eu quase não tive aula de português. Porque a professora ficava doente, não tinha substituição. E eu, período vago, vai pro pátio. Então, assim, foi assim meu terceiro ano. Eu senti por muito tempo, talvez hoje não, mas eu senti várias lacunas, assim, lá na frente, lá na universidade. Até quando eu comecei a fazer meus vídeos, interagir com gente que tinha mais experiências que eu senti várias lacunas que eu pensei, será que um dia eu vou preencher essas lacunas ou sempre vou me sentir pior? Eu sempre me senti um pouco inferior, sabe? Então, quando eu quis entrar na USP, eu fiquei tão insegura com aquilo, achando que não era pra mim, que eu estudei tanto, Thiago, que eu passei em primeiro lugar. Caraca. E eu disse, caraca, eu não acredito que eu passei em primeiro lugar. E eu sempre teve um erro aqui. Não, acho que não era pra... acho que eles se enganaram. Tu sentiu já até uma síndrome do impostor, ou alguma coisa assim, que parece que faltou alguma coisa lá na frente, ou não? Primeiro eu quero lhe dizer que você é muito inteligente. Eu não acho até hoje. Ai, meu Deus, Eu olha só sempre te esforçado. achei, eu sempre te achei. Quando tiver naqueles lugares, sei lá, no Google, nos Isso é muito eventos legal. que você vai, assim, caraca, ela é muito fera. Obrigada. Passa muita segurança no que você faz. E sobre a síndrome do impostor, eu acho que ela não bateu muito em mim no sentido da formação em si, né? Era mais por um lugar do lugar social que eu ocupava. Então, cada vez que eu ia chegando mais longe, até hoje ainda... Uhum. Hoje eu tô bem melhor, né? Terapia pra dentro Uhum. e entendendo cada vez mais o meu lugar. Mas assumir e aceitar que eu mereço algumas coisas, às vezes é um grande desafio pra mim. Então, porque às vezes você olha pra trás e você vê, poxa, só eu que tô conseguindo... As pessoas, eu conheço tanta gente que tem sonhos, mas por que eles não estão conseguindo, né? Às vezes você sente isso, ou às vezes você acha que você chega nos lugares que ali não pertence para você, né? Que não era para você estar ali, né? Uhum. Foi o que eu senti quando me mudei para cá, né? Então foi um trabalho mental que eu tive que fazer para... Não, aqui é meu novo lugar.
aqui é minha nova Aqui casa. em São Paulo, no caso, né? Um bairro muito bom. A gente tá em Alphaville. Sim. Então, eu acho que esse lugar de você acreditar, de você tomar posse, é um exercício, né? Mas tem um lugar que... Tem uma frase que é assim... Fake it until you make it. Exato. Né? Então, eu acho que é isso, né? Vamos viver como se já tivesse acontecendo. Então, eu sempre fui uma cara de muita mentalização. Você é amiga da Lilian Bittencourt, eu também sou. E a Lilian sempre fala, nossa, Thiago, você já fazia esses mapas mentais, você nem sabia o que era. Mas meu sonho era ter um computador, eu peguei no lixo um monitor de computador velho. E aí eu colava na tela do computador recortes de revista de fotos dos Estados Unidos. Aí eu ficava lá, né, dizendo que tinha um teclado também, eu ficava fingindo que tava mexendo no meu computador e tal. Um dia eu vou ter meu computador, um dia eu vou ter meu computador. Aqui eu vou ter minhas fotos lá nos Estados Unidos. E eu fazia isso muito, né, muito de recorte. Eu sempre gostei de imagens. Então eu sempre recortava das revistas as imagens que eu queria viver na minha vida. E hoje muita coisa aconteceu. E muitas dessas fotos, imagens, lugares... né? Às vezes eu sou de tocar nas coisas também, falar um dia eu vou estar aqui, um dia vai ser meu, né? Foi o primeiro filme que eu participei no cinema, né? Sempre que eu vou ao cinema eu toco na tela e falo um dia eu vou estar aqui. Ai, gente. Um dia eu vou estar aqui. É isso. E aí, na primeira vez que eu participei do meu primeiro longa, que foi exibido também na minha cidade, eu tava naquela tela que eu toquei. Então, eu sempre fiz isso e eu sempre acreditei muito nisso. Vamos falar, então, de cinema. Eu quero chegar nesses longas que tu fez. Mas eu acho que antes disso, a gente tem que entender como é que o Thiago se formou em cinema em Nova York. Como assim? Saiu lá de Feira Santana, da comunidade, do computador com a fotinho. E aí, como que foi esse processo de, tá, eu quero ir para os Estados Unidos, vou fazer isso acontecer? Eu li um pouco sobre a tua história. Eu sei que teve algumas tentativas frustradas antes da que deu certo, né? Sim. A minha história é um filme. Os meus seguidores falam, teacher, sua história tem que virar um filme. Thiago, você tem que escrever um livro. Um livro, com certeza. Né? Mas, assim, como eu te falei, eu sempre fui muito de visualizar. Um dia eu estava na universidade, eu fazia letras com inglês. Como é que foi passar na letras também? Tu decidiu fazer letras por causa da paixão com o inglês. Sim, é isso. Porque eu queria fazer um intercâmbio. Ah, entendi. Eu não queria ser professor de inglês. Tá. Né? Então, tipo, eu fiz letras porque inglês era o mais próximo do que tinha dos Estados Unidos, essa ideia de ir para os Estados Unidos e também do lugar de conseguir um intercâmbio para ir para lá. Entendi. Então, uma pessoa falou para mim, Thiago, faz letras, vai ter bolsa. Mentira que não tinha bolsa nenhuma. Para o curso de letras na minha universidade não tinha. E aí eu fui tentando garimpar essas oportunidades. Toda vez que abria a bolsa de intercâmbio, era para biologia, era para administração, direito. Aí eu me inscrevia na bolsa pela minha vaga de letras e me matriculava nos cursos de letras. Então eu lembro que uma vez eu passei numa bolsa dessa, fazendo essa gambiarra, numa bolsa de biologia. Aí o pessoal da universidade, Thiago, ninguém nunca da história da universidade fez isso e conseguiu. Ninguém nunca teve essa ideia e você conseguiu. Só que aí eu não consegui ir porque a universidade cancelou o contrato com a minha universidade meses antes de eu viajar. Ai, que sacanagem, não acredito. Então, tipo, na minha vez, não é possível. Na minha vez. E tem regras, né? Você não pode fazer intercâmbio quando tá no 7º semestre. E quando eu comecei a tentar isso, já era do 5º pro 6º. Então, né? Não teve muito tempo de ficar tentando de novo. Eu passei em 2 bolsas, uma para o Canadá e uma para Estados Unidos. E por questões burocráticas, eu não pude ir nem para nenhuma das 2. Poxa. Teve uma questão do teu visto também, né? Foi numa dessas? O visto foi quando eu ganhei uma viagem. E era de turista, né? E aí, meu visto foi negado em São Paulo. Mas ganhou uma viagem da onde, gente? Caiu do céu a viagem. diretora de uma escola que eu dava aula. Ela conhecia, eu falei para ela minha história e tal. E aí, ela ficou muito emocionada. Thiago, eu vou te dar essa viagem. Contratou o pessoal para preencher meu visto e tal. E meu visto foi negado. São Paulo, depois eu fui para Recife, negou de novo. Então, nessas tentativas frustradas, eu tava bem desanimado. Eu falei, não quero mais os Estados Unidos, não é para mim. Aí, nesse momento, vem aquele pensamento, né? Ninguém conseguiu, ninguém nunca foi, por que eu vou ser o que vai conseguir? E aí, eu passei 2 anos sem pensar em Estados Unidos. E aí, eu tava na universidade, pensando ali naquele desejo de... quem sabe, né? Vamos tentar sonhar de novo. Daquela... Poxa, desde os 9 anos querendo ir para os Estados Unidos, não ia desaparecer esse desejo, né? Tão fácil. E aí eu tava pesquisando, eu ainda não tinha internet em casa na época. Eu já tinha computador, mas não tinha internet. E aí eu tava na parte de informática da universidade, pesquisando escolas de cinema nos Estados Unidos. Mas por que cinema, Thiago? Porque eu sempre fiz teatro.
né? Então, Isso na igreja, na escola? na igreja, eu sempre fiz teatro, na universidade também fazia. Ah, entendi. Eu era da grupo de teatro da universidade. E eu comecei a fazer uns curtas, assim, né? Aí eu fiz uns curtas, os professores super elogiavam e tal. Eu lembro de uma matéria de literatura inglesa que era para apresentar um seminário sobre Rip Van Winkle, que era um escritor irlandês, eu acho, escocês. Não, esse é o nome da história. É o nome da E história. eu lembro que meu professor, ele era professor de alemão também, ele falava Rip Van Winkle. Ah, Eu li você também. lembra? Eu li. Aí eu falei, professor, Saudade. em vez de fazer o seminário, eu posso fazer um curta-metragem desse livro? Aí ele falou, pode. E aí eu chamei 30 pessoas no meu bairro, consegui uma câmera emprestada. A pessoa E mobilizou tudo. A comunidade, gravei meu filme. Ah, eu quero ver. Ah, vou te Ah, mostrar. não, eu quero ver. Isso não tá na internet. E o trailer tá. Ah, ó, vamos pedir pro... Ó, deixa o link, não sei. Quando Tá for bom. pro ar esse episódio, bota o link aí nos seus stories. Eu magrinho fazendo o personagem principal do Rip Van Winkle. Mas é tudo em inglês? É inglês, é. Meu Deus do céu. E aí, o trabalho ganhou nota máxima, o professor amou e tal. Você tem que fazer cinema. E foi meu primeiro trabalho na universidade. E aí eu comecei a pensar nessa ideia, né? De realmente fazer cinema, né? E eu queria muito fazer lá fora. Aí eu entro no site, no Google. E a primeira que aparece na lista, Academia de Cinema de Nova York. Aí eu clico. Quando eu abro o site, tem uma foto de um menino dirigindo uma cena. O menino parecia muito comigo. Muito comigo. Eu Era o Carlton Banks. Primo, no mínimo. Aí imprimi a foto, coloquei no meu caderno de meditação. E aí essa foto ficou ali durante alguns anos. E eu sempre tocava naquela foto. Um dia eu vou estudar nessa escola. E aí os anos se passaram, né? Já tava me formei na universidade. Mas eu nunca esqueci daquela foto. Eu assisti o trailer da escola tantas vezes que parecia que eu já tinha ido lá. E aí eu fiz um longa, dessa vez também independente, e fui indicado em 7 categorias no Festival de Cinema lá no Rio. Meu Deus, Thiago! Concorri com filmes da Globo, da Globo Filmes na época. Mas tu fez um filme sozinho, independente? Como independente. assim? Meu pai. E aí a gente foi indicado em 7 categorias, ganhamos 3 prêmios dessas 7. E aí eu falei, cara, vou tentar mais uma vez nos Estados Unidos. E aí foi quando eu entrei em contato com a Academia de Cinema de Nova York. Perguntei o que precisa para estudar aqui e tal. Tem que enviar um portfólio, fazer uma prova de proficiência, né? Que no caso era o TOEFL, tinha uma nota que tinha que tirar. Aí eu fui passando todas as etapas, eu não falei para eles que eu não tinha dinheiro para pagar. E aí recebi a carta de aceite na minha casa. Aí agora você tem que pagar até tal data. Cara, aí eu falei, mano, o que é que eu vou fazer? Porque em dólar, né? Pode ter que fazer uma campanha forte. Sim. E aí eu mandei, né? Eu sempre fui muito marqueteiro. Então eu escrevi vários releases para vários jornais e mandei para todos. E aí os jornais começaram a contar a minha história. Vieram jornais de Salvador também, que moravam em Feira. O À Tarde veio me entrevistar, na Globo, TV, rádio. E aí foi aquela notícia, né? Que um garoto da periferia aceito na Academia de Cinema de Nova York. Vamos doar. E o pessoal começou a doar dinheiro. E aí eu precisava, na época, assim, um valor que seria muito mais do que 50 mil naquela época. E aí eu só consegui 6 mil reais de doação. Então já estava muito tenso, porque já tinha tido 2 vistos negados. Então já era uma coisa negativa para mim. Minha família não tinha condição nenhuma, nenhum dinheiro guardado para poder me ajudar. E como é que eu ia devolver o dinheiro das doações? Eu estava preocupado com isso. Uhum. Eu não dormia de noite, eu estava muito... Eu imagino. Né, tenso. Na época eu tinha 23 anos. E aí, aconteceu uma coisa muito louca. Eu peguei e fiz um vídeo em inglês, contando a minha história. E eu comecei a divulgar no Facebook, na época, para várias páginas. Eu fui até bloqueado pelo Facebook, de tantos vídeos que eu mandei. Pra pessoas que eu não seguia. Para políticos, artistas e tal. E o vídeo fui enviando. O vídeo não viralizou, mas o vídeo estava lá. E aí, no último dia para pagar o curso, eu lembro que quando eu tinha passado na universidade para fazer esse intercâmbio, eu ia para a Universidade de Ole Miss. E teve um dia que eu fui assistir aquele filme O Sonho Impossível. Não sei se você já viu com a Sandra Bullock, que ela adota um rapaz negro e ele ganha uma bolsa e ele vai para essa universidade. E eu assisti esse filme na semana que meu visto foi negado. Nossa, eu chorei tanto quando eu vi o menino ganhar a bolsa, porque era a universidade que eu ia. Sim. E aí minha mãe me abraçou e falou, não, um dia você vai e tal. Aí eu estava na minha casa, a universidade falou dia 30, é o último dia para você pagar, 30 de novembro.
e eu tô na minha casa muito tenso. E eu orando muito, pedindo a Deus para fazer um milagre, assim, né? Porque só um milagre. E aí, no final da tarde, o meu computador, antigamente era o Hotmail, ele dava um sonzinho, assim, quando eu recebia e-mail. No meu computador tava setado assim, não sei se você lembra. Eu lembro, que uma tinha coisa esse meio do sonzinho. MSN, né? Isso. Tirim. E aí, no final da tarde, eu recebo um e-mail. E aí, quando eu abro esse e-mail, é um e-mail da New York Film Academy. E aí, eu abro o e-mail e tá lá assim... Tiago, seja bem-vindo à Academia de Cinema de Nova York. Suas aulas começam a tal data e um monte de orientações. E meu nome completo lá. Aí, quando eu vi aquilo ali, eu falei... Peraí. Tiago, bem-vindo. Um invoice. Aí eu chamei minha Leu mãe... 30 vezes o negócio pra ver se tava entendendo o que li tava... várias vezes. Aí eu chamei minha mãe e aí eu falei, mãe, meu curso tá pago. E aí a gente se abraçou e a gente começou a chorar ali junto. E foi aquela cena assim de final de filme, sabe? Porque eu lembrei do dia que a gente chorou junto quando meu visto foi negado. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei no meu quarto, assim, vários dias, assim. Porque quando você vem de um lugar que você não vê ninguém vencendo, é difícil você acreditar que você vai vencer. E cada vez que você chega perto e a porta se fecha, fica mais nítido que, para mim, é mais difícil, né? Então, eu tinha colocado isso na minha cabeça. E aí, meu curso foi pago. E aí, eu perguntei à escola o que é que aconteceu e tal. Aí, eles falaram, Tiago, uma pessoa aqui assistiu seu vídeo aqui nos Estados Unidos, ligou para a escola e pagou seu curso. Ai, meu Deus. E aí, foi a grande alegria, assim, da minha vida. Porque tudo que a gente precisa é de uma oportunidade. Tudo que a gente precisa. Eu sabia que eu precisava só de uma oportunidade para vencer. E com tantas portas fechadas, às vezes a gente tem a sensação que tem que chegar de bicuda, sabe? Uhum. Escancarando, quebrando tudo para você conseguir essas oportunidades. E essa oportunidade em si foi uma oportunidade que significou muito, assim, na minha existência, na minha história, né? Mas eu não tinha um visto ainda, né? A pessoa pagou o curso sem eu ter o visto. Mas quem é essa pessoa? Até hoje tu não sabe quem é essa pessoa. Eu descobri. Tu descobriu. Essa pessoa é filho daquela família que meu pai construiu a casa quando eu era Ai, meu criança. Deus, não acredito. Que eles voltaram para os Estados Unidos quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 12. Uhum. Então, eles pagaram, a família se uniu lá e pagou o curso. E foi muito... E aí você vê que a vida da gente, tudo tá conectado, Tudo. né? Nenhum ponto tá solto. Nenhum ponto tá fora do lugar. E tudo que a gente faz volta, né? Eu Volta. acho que você fez tanto bem, você botou tanta energia nisso, acreditou tanto nisso e agiu, né? Não foi tipo, eu tô aqui sonhando, quero ir pros Estados Unidos. Não fez nada. Cara, tu fez muito, né? Sim. Fez coisas que a maioria das pessoas não faz, assim, tipo, não, se eu quero tanto, eu vou gravar vídeo, eu vou disparar pra um monte de gente. Então, assim, tu fez muita coisa e uma oportunidade tu ganhou. É triste que muitas pessoas também fazem isso e acabam não recebendo essa oportunidade. Por isso que, não, basta lutar que você vai conseguir. Gente, não, infelizmente a gente sabe que não é sempre assim, né? Eu acho que tem uma pitada de não sei se tu permite que eu diga isso, mas uma pitada de sorte. Sim. Porque eu acho que eu tenho sorte também. Eu acho que não é que eu fiquei esperando que as coisas acontecessem pra mim. Mas, por exemplo, agora, quando eu vou para os Estados Unidos o mês que vem, eu tô indo a convite do Google. Eu vou de classe executiva. Pra mim, isso é uma coisa bizarra. Eu não acredito que eu vou no avião lá no melhor lugar. E eu fico assim, gente, não tô acreditando. Por que eu? Eu fico nesse questionamento. Mas eu também fiz muito, né? Só que também muitas pessoas fazem muito e não conseguem também. Eu sempre fico com essa... Eu não faço terapia, talvez eu deveria fazer. Eu fico muito confusa, assim. Mas então, essa pessoa pagou. Mas tu descobriu só depois? Ou já descobriu ali na hora? Não, uma semana depois, a pessoa me ligou. Te ligou pra te dar os parabéns. E aí falou, Tiago, tudo certo pra sua viagem e tal. Eu falei, caraca, Justin, obrigado demais. E eu fui Só que assim, ele pagou o curso, mas ainda tinha que ter hospedagem, ainda tinha que ter alimentação, ainda tinha que ter visto, ainda tinha que ter passagem. Mas, né? mas tu só tinha conseguido 6 mil, não conseguiu mais depois? Não. Não. E ainda pra converter pra dólar, né? 6 mil reais. Então, o que acontece quando essa família de americanos que se mudou pra minha cidade, eles vinham uma vez por ano fazer trabalho social. E aí, eu sempre ia trabalhar com eles para ajudar como intérprete, todo ano. Então, todo ano eu conhecia americanos de vários estados dos Estados Unidos.
médicos, enfermeiros, professores. Só que eles sempre vinham de Kentucky e Indiana. Trabalhei com eles durante 7 anos. Teve só um ano que veio um time de Nova York. Só um ano, perdão? Um ano que veio um time de Nova York. Uhum. E não era só eu de intérprete, né? Então, cada intérprete ficava com a equipe. Nesse ano, eu fiquei com a equipe de Nova York. Uhum. Então, tinha uma senhorinha que eu falei, nossa, meu sonho é ir para os Estados Unidos, meu sonho é ir para Nova York. Ela, se Deus quiser, um dia você vai. Aí eu lembrei dela, Berel Brown. Lembrei que eu tinha... olha como eu sou muito... Às vezes eu fico parando assim para pensar, meu Deus, eu era muito à frente. É, demais, eu tô... Gente, desde os 9 anos, né? Eu tinha um caderninho que toda viagem com os americanos eu ia com a expectativa que alguém me chamasse para ir para os Estados Unidos. Então, no final de cada viagem, eu pedia para eles escreverem o número deles e o e-mail. Então, tinha um caderno com os e-mails de Cheio todos. de americano. Só dos gringos. E aí, eu lembrei desse caderno e fui procurar o e-mail de Berel. Mandei um e-mail e falei, olha, eu ganhei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos e tal. Aí em Nova York, só que eu não tenho lugar para ficar. Ela me respondeu, pode ficar na minha casa, não vai pagar nada. Meu Alimentação, nada. Pode vir. Mas quanto tempo era o curso? Foi um curso curto, de um semestre. Uhum. E Mas aí, ela deixou tu ficar um semestre na casa dela? É. E aí eu falei, eu vou ficar... Ela pode vir na minha casa, pode ficar... Que já era uma senhorinha já. Ah. Ela é brasileira, só que ela tem cidadania americana, né? Então ela tá lá há muitos anos. E aí, eu falei com ela, eu tô indo tal data, ela pode vir, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, pronto, agora eu preciso das passagens. Aí um casal de empresários da minha cidade, eles entraram em contato comigo e falaram, Thiago, a gente vai te dar as passagens. E roupas também, pra você levar. Porque eles eram donos de uma loja lá, uma marca grande. Pode ir escolher a roupa que você quiser na loja pra você levar. Aí eu fui abençoado também com as roupas. Oh, meu Deus. E aí eu vou pra bendita entrevista do visto, né? Morrendo já, porque já tinha tido 2 vezes negado. E não se paga antes de ter o visto. Não pode pagar um curso antes de ter o visto, né? A lógica é essa. É. Aí, eu fui pra entrevista. A minha entrevista, uma entrevista normal, dura geralmente 3 minutos. É bem rápido, né? A minha foi rápida. A minha demorou 20. Mas por quê? O que o pessoal ficou? Ela fez toda a entrevista em português, depois toda em inglês. Nossa. Ela entrou no meu Facebook pra ver se o que eu tava falando é verdade. Porque ela não conseguia entender por que eu tava indo estudar cinema. Aí, só que eu já tinha ganhado os prêmios, então eu levei essa matéria de jornal, recortada. Levei uma pasta com tudo. E aí, no final, ela olhou pra mim e falou, que bom que hoje você falou a verdade. Que hoje você falou a verdade? Como se as outras que eu tivesse falado Mas tivessem que mentido. isso, gente? Né? Gente, que absurdo! Mas eu saí correndo do consulado pra não mudar de ideia, né? Deixa eu ler aqui que o meu visto tá... Eu saí na rua, A vontade assim, era falar, rápido. ô, sua doida, cala a boca. Gente, que absurdo. Que absurdo ter que ouvir isso numa entrevista de visto. Foi. Ela Nossa. falou exatamente assim, com sotaque. Que bom Eu nem que falei hoje- inglês no meu visto. Foi muito rápido mesmo. Eu fui com a pastinha cheia de coisas. Eles nem e eles pedem, né? perguntaram, falei e deu, né? É. Mas eu tinha vários amigos também que tiveram visto negado. Então, realmente, é uma realidade, né? Eles negam o visto. E E é uma muito raiva, tenso. né? Que não dá nem pra recorrer, não dá pra falar, explicar. Não quero você lá. Ah, meu. Não tem o que conversa. É tchau, tchau. Pois é. E Mas aí, você como conseguiu. o visto Aí aprovado, saiu, acho que o eu coração saí... Meu Deus, foi uma... quase desmaiou na rua, né? alegria demais, né? Nossa. E aí, eu fui para os Estados Unidos, né? No dia 31 de dezembro. Olha, bem no inverno, não. Nova York. Nova York. Tudo aquele clima de Natal ainda. Ai, filme, coisa né? mais Esqueceram linda. de mim. Esqueceram de mim, total. Foi. Então, a sensação Tava foi nevando? que... Tava nevando. Ah, meu Deus, coisa mais linda. A sensação que eu tive foi que eu tava entrando dentro de um cenário de um filme mesmo. E o mais legal... Eu virei... A virada do ano foi no ar, né? Porque foi aqueles voos de virada de... Aí estouraram o champanhe lá e tal. Mas foi muito, muito bom, assim, porque eu fui a primeira pessoa da minha família, né? A ir para um outro país, a se formar na universidade, a falar um segundo idioma, né? Então, eu fui cravando, assim, abrindo caminhos para muita gente que se parece comigo. Com certeza. E então, hoje por tu com isso uma que a minha história é influência que tu inspiração, tem, né? né? Eu acho que hoje é importante tu falar sobre isso várias vezes e em vários lugares, porque várias pessoas que se identificam contigo vão conseguir ver, bom, se ele conseguiu, de repente eu consiga também, né? Então, eu acho que isso é bem importante.
E hoje, pensando, né, tu tem um filho, e eu acho que não deve passar na tua cabeça várias vezes o quanto tu conseguiu abrir caminho pra ele, o quanto a vida dele já é diferente, né? Verdade. Teu filho mora na Alphaville hoje, né? Ele fala inglês contigo. Então, o salto não é um degrau, tu pulou vários degraus, assim, né? Verdade. Então, isso é muito, muito lindo da gente ver. Aí, tu chegou nos Estados Unidos, vamos falar um pouco do inglês, assim. Tu chegou lá, tu achou que o inglês lá era mais difícil do que o que tu aprendeu no Brasil? Ou foi tudo tranquilo, foi de boa? Cara, geralmente as pessoas falam assim, nossa, quando você chegar lá, você vai ter um choque e tal. Pra mim foi muito tranquilo. Uhum. Não sei se é porque eu já tinha esse contato de passar 15 dias viajando com gringos, né, todo ano, de pessoas de vários verdade. lugares, né? Então eram vários sotaques que eu era exposto. E Nova York é uma cidade muito multicultural, tem gente do mundo todo, né? Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade de entender o inglês dos indianos. Todo mundo. Eu nunca tive acesso a conteúdo, nunca tinha tido curiosidade, né? Então, meu primeiro contato foi lá. E tinha um colega na minha turma que ele era da Índia. E ele ficou na minha turma, porque a gente era dividido em grupos. Em toda semana a gente tinha que fazer um curta-metragem. Então, a gente dividia as funções, né? Eu era equipe de 5, um era o diretor, outro era o diretor de fotografia e tal. E ele ficou na minha equipe. Então, eu tinha um pouco de dificuldade de entender um pouco, né? Ele, principalmente, palavras que tinham os R's também, ou às vezes a sílaba tônica ficava num lugar diferente. Eu acho que os W's também, assim, eles fazem com um V. No primeiro episódio aqui, o Daniel Bonatti, que é intérprete, ele falou que um indiano tava falando Vilkam. Não, Vilkup. E ele, tipo, o que esse cara tá falando? E ele tendo que interpretar, né? Depois ele descobriu que era World Cup. Então, assim, tem umas diferenças gigantescas, né? Que é bem difícil da gente entender mesmo. Nossa. Mas foi bem de boa, assim. Eu senti que a minha cabeça ficava cansada do trabalho mental, porque eu tinha 12 horas de aula por dia. Meu Deus! Né? Contando as partes de extras, né? De produção pós-aula, né? Então, eu ficava ouvindo inglês muito durante o dia. Então, à noite, minha mente já tava assim, ó. Sabe? Só queria deitar. Tu era solteiro na época? Sim. Mas daí Quer dizer, eu namorava, né? Mas com minha esposa hoje, mas não era casada ainda. Não, é só pra... Aí vocês conversavam em português à noite, dava aquele... Sim. Ai, meu Deus, deixa eu falar português um pouquinho, pelo amor de Deus. E os pensamentos também, eu pensava em português, né? Durante o dia, assim. Não. E o que eram as aulas, assim? Então, tu tinha que produzir filmes curtas toda semana. E esses curtas, eles foram publicados em algum lugar? Ou eles só ficam pra estudo no teu HD? Tem alguns que estão no YouTube. Tem alguns que eu postei. A gente... Tinha aula de tudo, de direção, de fotografia, de produção, roteiro. Tinham várias disciplinas, era muito legal o curso. Eu até me destaquei na escola. A minha professora de roteiro escreveu uma carta para o diretor, para a escola me dar uma bolsa. Você se destacou, não acredito. Foi um destaque a vida inteira, né? Nossa, você acredita que o diretor da escola, ele até hoje fala comigo? Olha só. Aí eu ganhei uma bolsa depois de alguns anos para fazer atuação. E aí eu fui para lá de novo. Olha. Eu peguei o elevador com ele. Quando ele me viu, Thiago! Aí eu lembro de você fez isso pra vir pra cá. Eu sei que ela me contou a minha história toda. Lembrou toda a história. Marcou uma reunião comigo pra ele ver os meus trabalhos, os prêmios que eu tinha ganhado. Assim, foi muito legal, assim, marcou muito. Aí a minha professora de atuação, dessa vez, também pediu uma outra bolsa pra mim. Foi muito legal. Eu amo fazer isso tudo, arte. E essa experiência nos Estados Unidos foi incrível. E o cara que pagou meu curso, eles pagaram minhas passagens para ir visitar eles lá em Kentucky. Então, eu voei de Nova York para Kentucky e ele é school counselor. E aí, ele me levou para várias escolas para eu contar minha história nos auditórios das escolas. Meu Deus. Então, às vezes eu vejo as fotos e falo, caramba, eu aprendi inglês em casa e agora eu tô contando minha história para um auditório cheio de gringo. E todo mundo tá entendendo, o povo tá até chorando. É muito emocionante mesmo, né? Mas e assim, essa vontade dos Estados Unidos e tal, desde sempre... Teve alguma coisa que te decepcionou? Putz, não era como eu pensava nesses 6 meses que tu ficou lá? Cara, as pessoas sempre falavam muito assim sobre os americanos serem frios, né? Como eu viajava com esses gringos, né, que eles eram outro tipo de relação, então sempre via eles em um lugar muito afetivo, porque eles eram muito carinhosos, muito apaixonados pelo Brasil. Então, era um tipo de gringo. Quando eu chego em Nova York, eu conheço um americano real, que não tem paciência, que é muito direto, que dá feedback duro, né?
Assim, na nossa sala mesmo tinha um professor que ele falava... Às vezes alguém fazia um filme muito legal, a gente ia bater palma. Ele, não bata palma. Não tá bom. Por que vocês estão batendo palma? Né? Eles eram bem duros, assim. Aí eu conheci também esse outro lado, assim, da América e de um país que não para, né? Assim, é surreal como você vai 3 horas da madrugada, tem gente vendendo fruta na rua. Mas eu acho que isso é muito Nova York. Porque eu lembro que também a primeira vez que eu fui a Nova York, já era professora de inglês, tudo, né? Então toda aquela coisa de, se eu for pedir uma informação, excuse me, I'm sorry to bother you, but could you please tell me? Fiz todo o ensaio lá, e a mulher falou assim, no. E seguiu. Ela não me deu uma informação, ela não me ajudou. Ela simplesmente falou, não, e andou. Digo, gente, isso nunca aconteceria no Brasil. A pessoa pode não saber, ela vai juntar uma galera pra descobrir onde como te ajudar, né? Sim. Então eu tive um choque cultural também nesse sentido. Eu nem lembrava. Tu mencionar isso me fez eu lembrar da mulher me falando, não. Gente... O sistema é bruto. É brutal o negócio. É engraçado, chega até a ser engraçado. Mas a gente aprende muito também na questão de faculdade, por exemplo. Assim, eu me lembro muito Masterchef, assim. A vida acadêmica sempre me lembra Masterchef. Que é um monte de gente muito boa, fazendo muitas coisas boas, mas algumas nem tanto. E tem que levar uma chapuletada, às vezes, pra tu acordar e ver que tu não é tudo isso também, né? Eu acho que a gente cresce com isso também, né? E pontualidade também, né? Pontualidade. 1 minuto atrasado não entra na sala. 1 minuto. Não entra. No Brasil sempre tem. Mas sabe uma coisa no Brasil que me incomoda um pouco? Quando a gente vai marcar uma reunião online. 7 horas. Aí eu entro 7 horas. Vamos esperar uns 5 minutinhos o pessoal chegar? Aí eu fico com uma raiva. Eu tô aqui 7 horas. Vamos lá. Eu acho que isso me irrita um pouco. O jeitinho brasileiro, né? O brasileiro sempre tem isso, né? Vamos esperar o pessoal chegar. E aí, como que foi voltar pro Brasil? E aí, o que tu voltou pra dar aula? Porque tu tinha 2 carreiras. Sou ator e sou professor. Como que... Porque hoje eu sei que tem as 2 coisas muito claras no teu Instagram. Tu consegue fazer isso, né? Mas back then... Então, eu voltei pra Feira de Santana, né? E Feira de Santana é um local que não é muito propenso para quem quer fazer cinema, né? Tu teria que vir pra São Paulo mesmo. Então, ainda tive que voltar para dar aula em escolas, né? Tradicionais. De idiomas ou de escola, tipo, ensino médio? Eu dava aula nos 2. Uhum. Nossa, eu tinha uma carga horária de trabalho, assim, brutal. Uhum. Assim, imagina, sexta-feira, 9 horas da noite, eu tava em sala de aula. Uhum. Assim, era sábado até 1 da tarde. Era assim, pra ganhar um salário minimamente digno, né? Pra ganhar um salário em um, né? Então, era bem correria a minha vida, mas eu sempre tentava estar fazendo outros projetos de cinema independente para ver se alguma coisa viralizava, chamava a atenção de alguma produtora, alguma coisa. Só pra ter uma linha do tempo, que ano era isso, mais ou menos, enquanto tu voltou do cinema? Quando eu voltei pro Brasil, foi 2015. Então, o YouTube já existia, já tava bombando. Mas assim, Instagram não, né? Não. Era mais YouTube, né? Era mais YouTube. Eu já tinha canal. Já tinha, Há né? 2 anos, Caraca. Você fundou o YouTube, né? Eu fundei, gente. Eu capinei. Capinei o mar. Mas é isso, eu voltei para dar aula mesmo. Mas eu sempre tive um feedback muito, muito legal dos alunos. Porque embora não fosse a carreira que eu tivesse escolhido, os meus alunos amavam estudar comigo. Uhum. E a minha aula era muito lúdica. Então, sempre quando... as escolas que eu dava aula e os pais já descobriam a minha fama de professor divertido e tal. Vamos botar, tem que ser o teacher Thiago. Nas escolas que eu dava aula também, os alunos, eles eram apaixonados por mim. Era muito legal. Quando era meu aniversário, todas as turmas faziam uma festa pra mim. Ai, que legal. Era incrível. Uhum. E aí eu comecei a me apaixonar por esse lugar de inspirar as pessoas a aprender, né? De tornar o aprendizado legal, divertido, significativo na vida deles. E lembra que a tua professora te inspirou? Tua professora legal, te encorajou? É o papel da gente também, assim. Sim. Como um professor pode ter um papel de inspirar ou não, né? Verdade. Ou não. Ou colocar pra baixo também. Porque já vi histórias terríveis, assim, de professores que falam, não, você não vai conseguir. Tem isso também, né? Então eu sempre trazia um pouco da arte pra sala de aula. Me vestia de personagens, fazia dança, música, encenações. Então, o universo era lúdico porque eu queria tornar leve para as pessoas, né? Então, fazendo esses conteúdos pedagógicos em sala de aula, eu estava ali naquele universo físico, né? Aí um dia um amigo me falou, Thiago, tem uma coisa que tá bombando agora no Brasil. Curso online, vídeo na internet. Tu começa a fazer porque tu é criativo e tu é carismático, as pessoas vão gostar de tu. Aí eu falei, cara,
Eu tô indo pra Nova York agora, que eu ganhei uma bolsa, né, pra fazer atuação. Outra bolsa. Outra bolsa. E aí ele falou, aproveita que tu tá lá e começa a gravar em Nova York. O brasileiro ama ver coisas nos Estados Unidos. Verdade. Aí eu comprei a câmera, o microfone e comecei a gravar em Nova York. Nossa, me sentindo totalmente estranho. Eu nem postei esses vídeos. Não postou? Mas era o quê? Era vídeo de inglês? Ensinando inglês ou não? Vlog, assim, mostrando vlogs. os Estados Unidos e tal. Eu postei alguns, mas o primeiro que eu postei, que eu gravei, não postei. Não gostou. Que eu fui mostrar como era o cinema nos Estados Unidos. Uhum. Sabe, quando eu tava gravando, eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho jeito nenhum pra fazer isso. E eu já era ator, né? Pois é. Porque, assim, pra mim, o fato de ser... Eu achava que as pessoas não iam me ver eu, Thiago. Elas não Entendi. iam querer ver o Thiago. Elas queriam ver os personagens que eu tua pudesse arte, viver. os personagens, né? os roteiros. Não achei que elas iam se conectar comigo. Porque o que é que eu tenho pra oferecer, assim? Eu não sou engraçado, eu não sou... né? E aí a internet foi me ensinando, aos poucos, que eu era engraçado. E eu não sabia que eu era engraçado. Uhum. Que eu sabia escrever comédia também e fazer o conteúdo leve e tal. Então, quando eu entrei na internet, foi por causa desse amigo. Uhum. Inclusive, obrigado, Miquéias. Você me apresentou um mundo que mudou minha vida. Olha só. E chegou até aqui hoje, tá aí com milhares e milhares de seguidores. E hoje eu tô com a Karina. Esse é o auge da vida dele. O que é cinema em o Nova auge. York, né? O auge é estar aqui no Speaking in Brasil. Isso Cereja aqui é do vencer bolo. na vida. Eu venci, bato no peito. tá? Mas venceu mesmo. E aí tu fez esses vídeos, nunca postou. Nunca postou nenhum. Alguns sim, mas o alguns. primeiro não. Mas não iam bem. Não. Ou ia? Não. Não viralizou de primeira. Não, eu nem sabia que era viralizar. Na época nem tinha Mas o que Reels, que era? né? Mas tu botava onde? No YouTube? Eu botava no YouTube, os do YouTube foram os primeiros que eu gravei em Nova York, e eu fazia uns cortes curtos pra botar no Instagram. 2015 já tinha isso? Não lembro. Foi um pouquinho depois, Foi eu depois. acho, né? Ah, foi depois, tá. Depois. Eu acho que lá pra 2018. Isso num outro perfil, não era esse que tu tem hoje? Ou é nesse perfil? Se a gente rodar lá pra baixo, a gente vai ver? Nesse. Ai, gente, o que eu vou fazer depois desse episódio? Eu vou rolar lá O teu dedo vai cansar, viu? Porque eu tenho muito post. É verdade, Eu posto todo dia. Gente, é insano isso. Eu quero chegar lá também. Meu Deus do céu, esse homem não para de postar. Não acredito nisso. E aí, tu fez essa segunda bolsa, estudou também, foi cinema, algo de cinema. Atuação. O Atuação. primeiro foi direção e esse foi atuação. Ah, o primeiro foi direção. E quanto tempo foi o de atuação? A atuação foi um curso de férias, foi um mês. Um mês, ficou... Mas daí já foi mais tranquilo? Conseguiu? Como que foi a questão financeira? Conseguiu Esse eu alugar ganhei uma um... bolsa do governo, acredita? Concorri com 2 mil Acredito, jovens. de ti eu não duvido mais nada. Concorri com 2 mil jovens De 2 mil, só 10 iriam conseguir, né? E aí eu fui um deles. Oh, meu pai. Aí foi tudo pago. Dessa vez, fui como patrão, né? Opa! E tem uma história legal. Em um desses anos que eu trabalhei como intérprete com esse grupo de americanos, teve uma família que eles me adotaram como se fosse filho deles. E um dos filhos dele é piloto do American Airlines. Então, sempre que eu vou aos Estados Unidos, ele me dá as passagens. Ai, E Thiago. dessa vez eu fui de executivo para Nova York. Não. Eu também. Eu fui uma vez de executiva. Não é louco? Deitado assim. Eu me alcoolizei em primeiro lugar. Quer mais espumante, senhora? Quero. É de graça? Quero. Eu sempre brinco, a gente sai da Alvorada, que é de onde eu tô, né? Eu saio da Alvorada, mas a Alvorada não sai da gente. Eu não posso ver uma gratuidade até hoje. Tá de graça, vou querer. Tô sem fome, mas eu quero. Eu sou bem assim até hoje. Meu Deus, preciso me controlar com isso. Não, é uma loucura, né, gente? Olha, saiu de uma comunidade. Surreal. Estou indo de executiva para fazer um curso em Nova York. Dá licença, meu amor? Gente, que loucura. E aí, depois tu voltou, continuou dando aula? Ou já tava, não, agora eu vou focar em vídeo e ver o que vai dar? Quando eu voltei desse curso de atuação, eu foquei mais em vídeo, né? E aí, aconteceu um convite pra mim, que eu já tava querendo sair da escola, né? Porque eu tinha uma carga horária, como eu te falei, muito pesada. E eu não conseguia investir muito tempo nessas produções de vídeo. E aí, um amigo meu, que ele era artista plástico, ele estava em Salvador, pintando a casa de um gringo lá, de Nova York, que ele era vice-diretor da BET, que é o maior canal de conteúdo negro dos Estados Unidos. E aí ele veio pro Brasil para abrir uma startup aqui chamada Afro TV, que era uma TV digital. Aí ele falou de mim para ele, fez a ligação de vídeo, conversa com ele aí. Aí o cara, começamos a conversar, aí ele falou, qual é o seu Instagram? Aí eu já tinha postado alguns vídeos lá. Eu tô precisando de um apresentador, quer fazer um teste para apresentar um programa aqui na TV? Aí eu quero. Aí eu fiz o teste, passei. Mentira que ele passou. E eles me chamaram para ir para Salvador, para eu apresentar esse programa e fazer a direção de produção da TV.
E aí eu saí da escola e fui para Salvador, trabalhar agora com TV. E já mais perto desse universo que eu sempre sonhei, de cinema, de filme, Comunicação, de TV, câmeras. câmeras. E aí foi uma experiência bem legal. Nessa TV eu consegui ainda dirigir, né, através deles, uma websérie para Netflix, que foi Os Deraldos. Os Deraldos? O que que é? Tá lá no YouTube, né, da Netflix, que é uma história de uma família preta, soteropolitana, que tem muitos conflitos a partir das séries que eles assistem na Netflix. São dois adolescentes que perguntam de tudo, né? E aí é uma comédia, né? A gente trouxe um ator bem famoso lá na Bahia, o Alan Miranda, e aí eu fiz a direção dessa série. Foi uma experiência bem louca, assim, dirigir um set com a Netflix ali junto. Imagina, mas você não atuou nessa? Não, eu só fiz a direção e fiz um reality pra Doritos, que eu dirigi também, escrevi. Um reality musical, com artistas também. Então, foi bem legal esses dois projetos que eu fiz com a TV, para além dos programas que eu apresentei lá. Então, fiquei 2 anos nessa TV. E, a partir daí, também eu fui... Só que a pandemia bateu. E aí, quando a pandemia bateu, o projeto não se sustentou mais, né? Porque todas as marcas que estavam colocando se retiraram. E aí, o projeto acabou. Então, tive que voltar para minha cidade de novo. Meu filho nasceu. Tipo, 15 dias antes do meu filho nascer, eu perdi o emprego. Meu Deus do céu. Aí eu volto para minha cidade, Feira de Santana. É muito tenso, né? Porque assim, a gente não tem essa criação de aprender a fazer organização financeira, planejamento, reserva de emergência. Eu não sabia dessas coisas. Mas até porque não tinha dado tempo, talvez, de fazer tudo isso, né? É uma coisa que a gente aprende ao longo do tempo também. Sim. E também tu estava vivendo um pouco, né? Tô ganhando meu dinheiro, deixa eu viver um pouco aqui também. Verdade. E aí eu voltei para minha cidade, e aí eu comecei a dar aula de inglês particular, voltei a dar aula de inglês particular, e dava aula numa escola internacional de cinema em inglês. Então era bem legal, porque pelo fato de eu dar aula nessa escola de cinema, era uma coisa muito... Era difícil conseguir algum professor em Feira de Santana que falasse inglês e fosse formado em cinema. Então foi, assim, financeiramente falando, foi muito bom para mim. Eu dava uma vez por semana, que era o equivalente ao que eu ganhava quando eu dava a semana toda, na outra escola. Então, com esse tempo vago, eu dava a segunda aula de particular, sexta aula de cinema. A metade da semana era só conteúdo. E aí foi quando eu mergulhei. E entendeu também o sistema. Como que eu vou fazer pra atingir mais pessoas. Mergulhei de cabeça, escrevendo muitos roteiros, gravando muito. E foi quando a minha série In English Please bombou. Foi já na pandemia? Ou logo depois da pandemia? Logo depois da pandemia, o In English Please bombou no TikTok. Ah, tu começou no TikTok, então. Mas tu sempre produziu mais conteúdo curto, assim, envolvendo o inglês. Sempre mais curto, mas o meu Instagram e TikTok eu repostava, né? Uma coisa nos dois, né? Só que no TikTok eu fazia conteúdos assim, ó. Meus primeiros conteúdos no TikTok, eles não bombaram de cara, né? Mas eu fazia assim, por exemplo, como você diria em inglês, quem manda no mundo? Eu pegava trechos de músicas. Essa é para os sons da Beyoncé. Uma frase de uma música do BTS, uma frase da música do Shawn Mendes. E aí eu perguntava em português como falava, depois falava o trecho da música, falava esses pros fãs. E aí as fanbases, eles divulgavam meus vídeos muito. E aí eu comecei a crescer assim. E aí, quando eu fui para o In English Please, que realmente bombou, que assim, eu aumentei 100 mil seguidores, tipo, em um mês. Nossa, foi muito viral mesmo. Foi muito viral, assim. Teve um mês que todos meus vídeos batiam 1 milhão. E eu postava todo dia. Se fosse monetização naquela época... E não monetizava, né? Ai, que droga, né? E aí, o TikTok me chamou para uma campanha global. Chamou 2 pessoas do Brasil, eu e uma menina daqui de São Paulo. Eu fiquei muito honrado, né? De ser, eu só tinha 130 mil seguidores na época no Instagram, no TikTok. E eles me chamaram para essa campanha global e tal, para eu ser a cara da campanha. Caramba. Foi uma grande oportunidade. A Forbes me chamou para entrevista. Foi louco, assim, ver o potencial do que o conteúdo poderia gerar na minha vida. E também a possibilidade financeira também de fazer dinheiro com isso, né? Que era uma coisa que eu sempre amei fazer. As pessoas falam, nossa, como você consegue postar tanto conteúdo? Eu amo pegar minha câmera, escrever um roteiro e gravar. Tu é um creator, né? Eu amo. Coisa... Não é um esforço, Sim, né? Não é um esforço. Eu amo fazer isso. E aí, quando o Instagram começou a crescer também junto, então... meio que as duas coisas começaram a crescer, e eu fui entendendo que havia ali um potencial enorme para ensinar no digital. E que eu poderia alcançar milhares de pessoas, né, para além da sala de aula física,
e transformar a vida de milhares de pessoas. E também inspirar outros jovens que se parecem comigo, né? Porque se você pega hoje no Brasil, você vai ver professores pretos, retintos, que têm sucesso na internet, são muito poucos. São poucos mesmo. São poucos, entende? Então, assim, às vezes e você quer aprender com alguém que se parece com você, também tem muito isso, né? Então, quando você vai parar para olhar, é pouca gente que tem lá para representar esse tipo de público, que é a maior parte da população brasileira é pessoas pretas, né? Então, eu sempre trago também um pouco sobre essa reflexão na internet, né? Pessoas pretas também precisam aprender inglês, né? Quando eu chego nos lugares aqui, principalmente aqui em Alphaville, eu olho e eu entro em alguns restaurantes, alguns lugares que eu vejo que eu sou a única pessoa ali, né? E quem tá me servindo, geralmente, são pessoas que se parecem comigo, né? Na Sim. mesa e tal. Então, sempre tentando levar esse empoderamento para que pessoas pretas também possam entender o seu lugar, de também conquistar, de ser pessoas de evidência, pessoas de destaque, né? Então, eu carrego Não muito só isso. aquele personagem coadjuvante que vai entregar um Isso. cafezinho, né? Exatamente. Pode ser Você o protagonista de qualquer coisa, né? Você pode ser. E isso que tu falou há tempos, já há anos, por ler bastante sobre isso também, eu tento entender, né, bastante. Eu olho, por exemplo, para a escola do meu filho, não tem uma criança negra. Eu digo, gente, não tem. Então, é inegável que isso acontece, né? Então, tem lugares que, infelizmente, o acesso ainda é muito difícil, né? E o aprendizado de uma segunda língua, o inglês, por exemplo, hoje ainda está muito mais democratizado, mas imagina que 10 anos atrás, muito raro você ver uma pessoa preta que fala inglês fluentemente. Uhum. Assim, outro dia fui parado no aeroporto, tipo assim, eu tava indo pra... Eu levei meu filho pra gente comemorar o aniversário dele de 1 ano na Disney. A gente tava no aeroporto, lá em Guarulhos e tal. E aí uma família parou do lado, eles eram americanos, eu acho, não sei. E aí começou a conversar comigo, aí eu comecei a conversar com ele. Nossa, como o seu inglês é bom. Uhum. Nossa, eu nunca... Como você aprendeu? Ele ficou perguntando várias vezes, assim... admirado como é que eu tinha conseguido aprender inglês nesse nível que eu tinha para conversar ali com eles. E às vezes, realmente, essa é a surpresa que muitas pessoas têm quando elas começam a ver, nossa, você tem isso, você tem aquilo, você faz isso, você faz aquilo. Nossa, verdade. Você foi para a Copa do Mundo a convite da CBF. Você ganhou um concurso nacional para ir. Você gravou um collab com o Ronaldo Fenômeno. Tu gravou uma collab com o Ronaldo Fenômeno? Estou em choque aqui. Então, assim, que legal. Eu tô sempre tentando levar essa narrativa de que a gente consegue. Não é fácil. O começo foi muito difícil, né? A gente viu aqui toda a história do começo. Né? A sensação é como se a gente estivesse numa corrida e eles dão a largada. Antes, né? E a galera já tá correndo bem lá na frente. Agora você pode começar a correr, Thiago. Com certeza. Essa sensação. Mas eu não desisto e não me desanimo. E eu tenho muitos sonhos, Karina. E eu tenho certeza que eu vou conseguir conquistar. E tu pode compartilhar um deles agora? Porque tantas coisas muito loucas tu já conseguiu realizar. O que tem assim na frente que tu... Tá no teu mapa mental agora, tá lá no teu painel de sonhos. Olha, eu tenho um grande sonho e é bom que isso vai ficar gravado aqui pra posteridade. Grava, que a gente vai usar esse corte depois quando tu realizar. Eu sempre sonhei muito em fazer um filme na Netflix. E é um sonho, sim, que eu tenho um sonho de atuar em um filme ali na Netflix. Talvez transformar um dos meus conteúdos num filme ou numa série, né? A gente tem um casal bilíngue, tem o Diogo e Natan, que super bombou o ano passado. Então, é um sonho muito grande que eu tenho. Eu sou apaixonado por streaming, por essa possibilidade de você chegar ali e assistir, consumir histórias, né? Histórias relevantes na vida das pessoas. Então, eu tenho esse grande sonho. E foi engraçado, porque eu me mudei para São Paulo para poder ficar perto das produções, né? Fazer teste. Eu faço teste para novela, filme, série. Não passei em nada desde que eu vim para cá ainda, né? É bastante competitivo, realmente. Mas faz pouco tempo também, se for ver, né? Faz pouco tempo, né? E aí, ontem eu tava um pouco triste, assim. Porque teve alguns eventos, assim, que alguns amigos meus foram convidados da Netflix e tal. Teve um baile lá no Rio pro lançamento do Bridgerton. Eu vi. E eu falei, nossa, eu queria tanto tal, ainda não consegui. Ainda não fui nem convidado pra nada disso, não passei nenhum teste. Aí deu uma bad, assim. E aí eu falei, nossa... Aí eu fiquei assim pensando, assim, né? Porque eu tenho isso escrito nos meus cadernos. Todo ano lá no meu mapa tem lá a logo da Netflix nas coisas que eu quero fazer e conquistar no ano.
E aí foi engraçado, porque ontem eu tinha uma consulta médica lá em São Paulo, eu fui pra consulta, o médico pulou minha senha e eu fiquei lá, ó. Aí eu ia encontrar outros amigos pra gente ir num bazar pra comprar uns figurinos pra uma série que eu vou gravar no Canadá. Eu tô indo pro Canadá o mês que vem agora, né, pra fazer conteúdo. E aí a gente ia num brechó de roupas antigas. Aí quando chegou no brechó, eu falei, eu vou fazer o conteúdo de Bridgerton. Aí eu fiz esse conteúdo. E bombou, né? Eu vi ontem no teu Instagram, tá lá com 200 e poucos mil views em um dia. Aí eu postei esse vídeo. E sabe quem comentou? A Netflix comentou. Ah, não. Eu não vi esse comentário. E a Netflix repostou nos stories deles o meu conteúdo ontem. Olha só, No então... dia que eu tava bem mal. Porque eu não tinha a atenção deles. Olha só, gente... Eu acho que é uma energia, hein? Uma energia é Deus. Pra quem acredita, né? Eu falei no início de sorte, mas pra quem acredita é muito Deus, assim. É uma coisa a mais, assim, também. Com muito esforço, repito, né? Não é uma coisa que ficar esperando acontecer. Mas é muito abençoado esse menino, gente. Coisa boa. Eu me sinto muito abençoada também. Mas, sabe, tu falou isso, eu vou pronunciar também um sonho meu. Fala aí pra gente. Posso pronunciar um sonho meu? Eu vou botar pra fora aqui, ó. Quem sabe, né? O Castanhari não fez uma série de ciência pra Netflix? Eu tinha um sonho de ter uma série de inglês muito legal. Incrível. Na Netflix também. Eu tenho muito vontade de fazer isso. Eu tenho a série de tempos verbais aqui no meu canal, aqui no English in Brazil, que, claro, produzi com um orçamento super apertado e tal, mas eu tenho o maior orgulho. E até hoje as pessoas atrai muito o estudante de colégio, porque é verbo to be, depois simple present. Então, assim, atrai muita gente e eles, nossa, eu não acredito que isso é de graça. Então, imagina oferecer algo assim, bem educacional, mas muito legal. Que seja um entretenimento também, sabe? Então, pronunciei. Netflix me convida para séries também. Que eu tô aí, ó. Tá assinado. É isso. Não, vou fazer meus mapas mentais. Eu vou chegar em casa e vou colocar isso num painel, assim, ó. Vou colar no meu monitor também. Em breve temos que voltar pra fazer a parte 2 desse podcast. Daqui com uns sonhos anos. realizados. É isso, com certeza. E com novos sonhos, porque a gente nunca vai parar, né? Eu acho que é isso, né? Quando a gente vai conquistando, que nem assim, o meu sonho maior da vida já foi passar na URGS. Perdão, na USP. Conquistei, passou, isso foi... Eu me formei em 2017, eu vou parar nisso? Não, o que eu quero daqui pra frente? Agora, o que eu vou ser? Ah, eu quero crescer meu canal. Não, mas eu não quero só crescer meu canal, eu quero que ele seja o melhor canal do Brasil. Então, assim, a gente tem que ter sonhos ambiciosos também, né? Isso move, né, a gente bastante. Mas, ó, gostei de pronunciar meus sonhos aqui. Mas qual é o conteúdo que mais faz sucesso, então, nas tuas redes, assim? O In English Please, eu vi ontem um que eu achei muito engraçado, porque eu acho que tu ensinou inglês, mas ele é engraçado, que é tipo aquela pessoa sincera. Aí chega e fala assim, você tá com bafo. In English, please. You have bad breath. Eu adorei aquilo, porque ficou engraçado, mas ensinou, né? Assim. Sim. Mas o que mais faz sucesso, assim, que tu percebe? Assim, por estações, né? Uhum. Nesse momento exato agora, eu não tô com nenhum sucesso. Bateu a bad. Daqui a pouco a Netflix, vamos fazer uma série aqui. É porque, assim, as séries, por exemplo, as séries de grande que as pessoas me conhecem bastante é o In English Please, o Casal Bilíngue e o Diogo e Natan, né? Que o Diogo e Natan, ano passado, foi viralzaço, assim. Ah, que é aquele que fingia não saber inglês. Não, quer dizer, fingia saber inglês no emprego, né? Isso. E eles enrolavam tudo. Eu gravei 28 episódios dessa Meu série. Deus. A primeira parte da temporada pro Brasil, a segunda parte foi pra Nova York gravar lá. E foi incrível, assim. Nossa, me trouxe mais de 170 mil seguidores, só essa série. Só essa série. E... Mas uma pergunta agora de criadora para criadora, assim. Fazendo a série, todos iam bem ou não? Um vai bem, outro não vai? Porque... O final da série começou a cair. Uhum. Mas, assim, até o episódio 16, pra mim, muitos episódios bateram 1 milhão e muitos... sempre mais do que 100 mil. Uhum. Que pra mim já era muito. Pra mim, um sucesso é 100 mil. Ah, se deu 100 mil, tô bem. Sim. 1 milhão, pra mim, é muito difícil, viu? Eu não tenho conteúdo viral, assim. Eu acho que meu conteúdo é mais uma constante, assim, sempre. Eu viralizar é bem raro. O viral é uma coisa... Tem que ser engraçado, Você né? nunca sabe quando vai ser. Às vezes a gente faz um negócio... Não, isso aqui tá muito engraçado, vai lá. 30 mil views. Poxa. Exatamente. Teve um conteúdo que eu nunca esqueço, que eu fiz uma collab do Diogo e Natan. Eu fiquei, nossa, eu acho que não vai dar bom, porque... O povo que chegar de fora não sabe o que episódio é esse aqui, não vai entender quando vê nos perfis dos outros. E bateu 1 milhão em horas o vídeo. Então, é muito louco, assim, como é que... Eu nunca entendo o que é que faz um vídeo ser viral. Ai, pois é. Então, Difícil. eu só faço. Tem que fazer, né? Eu acho que é isso, fazer o que tu tá fazendo. Produzir. Yeah. Mas hoje tu é um dos professores da Fluency Academy, né? Como que foi começar a trabalhar lá e voltar a dar aula, além de
produzir conteúdo, né? Porque tu gravou curso também? Gravei. Gravou curso. Foram eles que te buscaram ou tu que chegou lá? Foi engraçado, porque, mais uma vez, uma daquelas ações que você faz, né? O Ravi na época, o Ravi, ele era a cara do curso, né? E aí, ele tinha feito um post e eu fui a primeira pessoa a comentar. Tipo assim, na hora que postou, apareceu no meu feed lá. No meu feed. Aí eu comentei, Ravi, sou muito fã do seu trabalho, queria te convidar para você conhecer meu perfil. Aí, 15 minutos depois, o Ravi me manda um DM. Cara, seu conteúdo é muito legal, me manda seu telefone que me arregava te entrar em contato com você amanhã. Essa é cara dura, né? Cara dura. E eles me convidaram para eu gravar algumas aulas com eles lá, de cursos internos que eles tinham. Só que lembra que meu amigo me falou de digital, de curso online, falou para começar a apresentar. Então, ele já estava me ajudando para gravar o meu curso. Então, quando eu entrei na Fluency, eu estava me preparando para lançar o meu próprio curso. Então, eu fiquei com eles um período curto, mas aí, quando eu fui lançar meu curso, não fazia sentido estar lá, né? E aí, eu rodei meu curso durante 2 anos. E aí, comecei... Foi muito difícil, assim. Nossa, você que tem produto sabe, né? Quando você não tem investimento... Muito difícil. Como você faz, assim, sozinho, só eu e meu sócio, que ele era copywriter, e tinha uma outra pessoa que ele era de tráfego, né, e tal. A gente penou, tivemos um pouco de resultado, mas bem pouco comparado com o que a gente queria e sonhava e ouvia o povo falar que fazia. É que as pessoas pensam também que todo mundo que vai lançar um curso online é só lançar que vai ficar rico, né? Sim. Eu tive essa conversa com a Lilian. A Lilian, na época dela, ela tava num momento muito bom, que tinham poucos criadores, a gente até comentou, era a Lilian, o Mairo Vergara, a Ask Jackie e o Ravi. Era só. Então, assim, ela surfou uma onda muito boa, mas eu acho que com o passar do tempo começou a ficar cada vez mais difícil a gente se destacar, porque tem muitos professores lançando infoprodutos, né? Verdade. E eu tenho um curso, o meu curso eu acreditava muito que era um curso muito legal. Realmente o conteúdo do curso é muito bom. Mas eu não conseguia acertar a mão de como fazer as pessoas entrarem para consumir o curso. Venda, marketing. No marketing e tal. E como eu já tinha que criar muito conteúdo, ainda dava aula em escola, era muita coisa para gerir, né? Eu não conseguia sair de uma coisa e ir para outra, né? E aí, meio que meu projeto, ele foi desaquecendo no meu coração, sabe? Quando você começa a perder a paixão de fazer aquilo ali, tava pesado. E aí foi quando a Fluency me chamou para voltar de novo, né? E aí, numa estrutura que eu ia fazer só o que eu gosto, que é ensinar e fazer conteúdo. E eles fazem a venda, eles lidam com todas as parte burocrática. Parte técnica, né? Então, para mim foi incrível, assim, esse convite. E a Fluency tem uma relevância enorme, assim, né? No mercado. Sim, né? É inegável que eles estão gigantes, assim. Eu conversei com o Ravi, inclusive, a gente almoçou. E eu falei, gente, sério, sou tua admiradora, assim, por tudo. Porque o Ravi é um sonhador também, né? Assim como tu. Ele teve sonhos muito grandes, né? Sim. Então, ele não só, vou criar um curso e ganhar um dinheiro. Não, eu quero ter a maior... como é que ele fala? A maior curso online? Não, maior escola online de idiomas, né? do mundo. Que sonho pequeno que você tem, hein, Ravi? E não é bom a gente ter contato com essas pessoas? A gente colar em quem vai pra frente, né? Verdade. Tem pessoas que nos põem pra baixo, né? Então, eu saí daquele almoço com o Ravi, tipo, nossa, eu também posso mais. O English no Brasil pode crescer mais. Então, eu voltei assim, sabe? Energizada, né? muito bom. Então, fica a dica também, assim. Tem gente que põe a gente pra baixo. Sim. A gente tem que colar no ambiente certo também pra prosperar. Perfeito. E a Fluency foi, assim, um divisor de águas, assim, na minha vida. Assim, eu tinha acabado de ganhar esse concurso da CBF pra ir pra Copa do Mundo no Catar. Mas então tu já era conhecido de TikTok. Tudo isso do TikTok já tinha acontecido. Já tava lá grande, tá? Já tinha saído na Forbes, já tinha TV. E aí, quando eu entrei na Fluency, foi um divisor de águas pra mim, na minha vida, assim, muito, muito legal, assim, muito forte. Né? E também de impulsionar a minha imagem também, que eu sempre quis muito trabalhar a minha imagem, né? Eu nunca quis ser um cara dos bastidores. Eu também sou parecida, viu? Adoro aparecer. Então a gente se parece. Nós se parecemos no aparecimento. Amostrado, como a gente fala na Bahia. Eu sou bem amostrada. Desde pequena, eu gosto de aparecer. E aí foi muito bom, assim. Eu sou muito grato por essa oportunidade. Deixa eu contar uma novidade e um segredo. Não é segredo, é uma novidade pra vocês. Cara... a Fluency vai criar uma série na Netflix. Ai, meu coração. Amei. Não é? Não, eu vou criar primeiro. Vamos correr. Teve
Agora a Fluency a gente trabalha com um sistema de Creator Economy, né? Então tem vários creators ali Um dentro. monte, meu Deus né? do céu, É gente. um hub, assim, é uma comunidade. Não, quando eu vejo fulano, Fluency, meu Deus, Fluency está comprando o mundo. Jesus. E aí, a gente teve uma competição interna entre os creators, né? De várias pontuações, né? De vídeos virais, participação em podcast, TV, várias coisas, lives, cada coisa que fazia ganhava ponto. E aí tinha várias premiações, né? E aí, imagina quem foi que ganhou. Ah, quem será, gente? Gente, eu ganhei Você ganhou? um Jeep Compass Você ganhou um carro? 0 2025. Eu não acredito. Vai chegar semana que vem. 2025, nem tem 2025. Lançou agora. Oh, meu Deus. Vai chegar semana que vem meu Jeep, eu ganhei um Jeep! Parabéns, Thiago. Quem diria tu pode que me contar conteúdo? qualquer coisa agora que eu vou acreditar tudo, cara. Tudo que tu me falar. Gente, parabéns. Foi muita dedicação também. Dentre creators muito grandes, né? Sim. A gente tá falando de Fluency. Então tem Paula Gabriela, tem Gavin. E quem é que ganhou? Caramba! Nossa, eu fiquei muito feliz. E quem diria que conteúdo ia gerar tantas coisas assim na minha vida, né? Meu Deus. Educação e conteúdo. Educação e conteúdo. A educação mudou minha vida. Mudou. E eu Definitivamente. sou muito grato por ter bons professores, por ter uma família que me incentivou muito a estudar. Grato a Deus pelas oportunidades de ter colocado as pessoas certas no meu caminho. E grato a mim mesmo também, porque teve que ter muita coisa daqui de dentro para conseguir chegar onde eu tô hoje. Que nem a Anitta no Rock in Rio. Quero primeiro agradecer a mim. É isso aí. Mas é Não isso, pode né? se esquecer. Mas é isso, a gente tá aqui falando sobre muito esforço, sobre acreditar, né? Enfim, vem da gente, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar tem que vir da gente. E, Thiago, tu acha que as pessoas realmente podem aprender inglês nas redes sociais, com vídeos tão curtos quanto os que a gente produz, assim, pra Instagram e TikTok? Eu acredito que é um caminho inicial, sim. Eu já aprendi muita coisa de inglês, tanto de outras áreas com vídeos curtos. Eu assisto tutoriais o tempo todo. Para mim, que eu mesmo que edito meus vídeos, então eu quero aprender um efeito novo. Vou lá rapidinho, assisto um short, 1 minuto, aprendi a fazer uma coisa que ia demorar muito tempo para procurar sozinho. Então eu acho que é um caminho, sim, para as pessoas aprenderem com vídeos curtos. Contudo, não é a única ferramenta que a pessoa vai conseguir se desenvolver no nível de fluência, né? Porque eu acho que também tem que ter a conversação, acho que é muito importante também ter a prática de conversação. Ter esses conteúdos organizados de uma maneira cronológica, né? Porque a gente sabe que, às vezes, um conteúdo puxa o outro. É importante você aprender uma base mais estrutural para depois você ir para algo mais complexo. É como construir uma casa, né? Aprender um idioma é construir uma casa. Tem gente que já tá com a casa toda rebocada, pintada e com móvel. Tem gente que tá só com a estrutura, né? E a diferença dos níveis de inglês, eu gosto de desenhar como se fosse uma construção de uma casa. Eu acho que é um caminho, sim, mas não acredito que seja que para todo mundo, só aprendendo vídeo curtos, você vai aprender. E por que tu acha que o número de brasileiros fluentes em inglês é tão baixo, assim, 3%, como dizem algumas pesquisas? Eu acho que, primeiro, a gente não tem na educação básica brasileira um incentivo para que o aprendizado de um segundo idioma seja uma prioridade. Eu acho que já vem daí. Porque eu acho que a grade curricular deveria trabalhar o inglês como um curso mesmo, né? Imagina que eu já dei aula no estado, no município, em rede particular. No estado, eu fui dar aula no primeiro e segundo ano. Quando eu peguei o livro que vem do governo, né, para o pessoal aprender inglês na escola, é surreal. Os textos que tem ali, os vocabulários que tem ali, os meninos não têm aquela estrutura, não dava para usar o livro didático. Porque parece que foi feito para quem já está no nível intermediário, já perto de um avançado. E não é a realidade, que eles não têm essa base para construir ali. Então, eu acho que uma das coisas que ajudaria para a gente ter um número maior de brasileiros falando inglês seria inserir, como acontece em outros países, o curso de inglês dentro da grade para os alunos terem proficiência, não serem apenas funcionais na língua, né? Não ser apenas um inglês instrucional, né? Porque o que acontece é isso. E segundo, infelizmente, a educação hoje, como é a educação de qualidade, a educação extra, é uma coisa que muita gente da grande população brasileira não tem acesso financeiro para pagar, porque, queira ou não, se tem que fazer um investimento. E quando se tem pouco,
aprender um segundo idioma acaba se tornando a última das prioridades, né? E principalmente porque muita gente não se vê no lugar de onde eu vou usar o inglês. Aí também é uma coisa que eu acho que também influencia. E terceiro, eu acho que também é meio que cultural também, aqui dentro do nosso país. Eu acho que o brasileiro não tem muito essa gana de explorar o mundo, né? E de ir para fora, assim. Eu acho que são nichos muito específicos, assim, na sociedade, assim, né? Então, eu acho que são muitas coisas que a gente poderia falar, mas falando da minha realidade, eu acho que é a possibilidade de acesso, né? Falando das pessoas que vêm de onde eu venho, muita gente lá com isso gostaria de aprender, mas não tem acesso a essa educação. Você acha o quê? Eu acho que concordo com a parte da educação básica, né? Eu acho que não é problema do professor apenas. Nós temos um problema também de formação de professores. E eu só quero deixar bem claro que eu estou do lado do professor, não estou aqui para criticar o professor. Mas nas faculdades de letras, infelizmente, os professores saem sem falar inglês hoje em dia. E tá cada vez pior, assim, pelo que eu escuto, pelo que eu entendo. Então, como você vai ensinar um idioma se você não domina esse idioma? Então, teria que ter uma política para fortalecer esses professores, em primeiro lugar. Mas mesmo assim, eu estive lá também. Eu também estive em escola regular, dando aula, e eu não conseguia. Eu me sentia patinando e não conseguindo ver resultado. Por quê? Porque eu tinha 45 minutos de aula por semana. Tira 10 minutos da bagunça inicial, tira 5 minutos da bagunça final, tira a pessoa que entrou pra dar um recado, tira o ensaio pra dança que vai ter na gincana. O inglês era sempre aquela disciplina. Chegou a aulinha de inglês. Ninguém respeitava muito, assim, o inglês na escola. E eu acho que isso é tão errado, porque é o que vai... De todas as disciplinas, é uma das que vai te trazer muita liberdade, muitas coisas boas, liberdade financeira até, porque você pode ganhar melhor se você domina o idioma. E eu me sentia sempre assim, é aula de inglês. Não, mas o importante aqui é biologia e matemática que cai no vestibular. Sim. Então eu me sentia no lugar errado ensinando inglês, assim, parecia que eu não era bem... Não tava no... Tanto que eu saí, eu digo, gente, não é aqui que eu quero ensinar não, sabe? Não é uma prioridade, é um tapa-buraco, né? Exato, sabe? Só pra cumprir aquilo ali. Então eu acho que se fosse pra ter inglês na escola... Claro que seria uma mudança bem grande, mas teria que ser por níveis também. Então, não por série. Seria um curso à parte. Tudo bem que seria no teu horário escolar, mas tu ia ter que sair da tua turma, do primeiro ano, e nem que você estudasse com o primeiro e o terceiro ano juntos. Mas seria por níveis, assim. E aí, também tem uma carga horária um pouco maior, professores mais bem treinados, e aí eu acho, sim, que isso ia funcionar. Mas tinha que ser de graça também, porque hoje em dia, quem quer aprender inglês, não aprende na escola, infelizmente, aprende o instrumental, já é alguma coisa, tu aprendeu, eu também aprendi um pouco de inglês instrumental na escola, me ajudou, mas eu não fiquei fluente na escola. Né? Nem na universidade eu não fiquei. Na universidade eu patinei muito, assim. Eu fiquei na universidade, mas eu tive um choque gigantesco, assim. No primeiro semestre, porque eu acho que foi quando... Não sei se foi contigo, comigo foi. Eu acho que contigo também. Foi quando eu realmente saí do meu mundinho, Alvorada, minha cidade, pessoas que eram iguais a mim. E eu comecei a ter contato com gente de tudo que era... background, assim, na faculdade. Então, eu lembro que tinha colega médica que estava fazendo letras porque gostava de estudar. Eu tinha colega que já tinha outras formações também. Eu tinha colega que viajava nas férias todo ano para fora. Tinha colega que era professora de inglês há 15 anos. E eu me sentia sempre lá embaixo, né? Assim, meu Deus do céu. Eu tive esse choque, só que eu acho que nisso a gente tem algo em comum também. Em vez de eu achar, não vai dar. Não é pra mim. Não vai dar. Eu digo, não, peraí. Eu tô por baixo. Eu não posso ficar por baixo porque eu sou a Karina. Eu tenho que brilhar aqui. E aí eu estudei tanto que eu me nivelei. Olha, gente, em 2 semestres. Eu conto isso no primeiro vídeo aqui no meu canal. Meu primeiríssimo vídeo. Legal. Eu consegui me nivelar e até me destacar, sabe? Assim, sim. Então, dei um salto muito grande por causa dessa vontade de estar lá, sabe? Sim. E de ser alguém ali também. Então, acho que nisso a gente tem algo bastante em comum. E o que tu falaria, então, pra um adulto agora, pra gente encerrar esse podcast? Não vai embora ainda, porque eu tenho essa pergunta agora, que vai ser bem importante. Mas eu quero te dizer que esse é o penúltimo programa dessa primeira temporada do Speaking in Brazil. Uau! Exatamente, a gente tá começando esse encerramento aqui com chave de ouro. No segundo semestre, eu vou, sim, gravar mais episódios com novos convidados. E o último episódio, já te digo aqui um spoiler, vai ser com o amigo gringo. O Seth, que foi um dos primeiros gringos a fazer sucesso aqui na internet brasileira. E a gente vai falar sobre assuntos
que eu não abordei em outras collabs que a gente fez juntos. Vamos falar sobre Estados Unidos e um monte de coisas legais, então fica com a gente. Vou falar um pouco inglês com ele também, com certeza. Mas a minha pergunta final pra ti é: o que tu falaria pra o adulto agora, ou até o adolescente, mas assim, não é mais uma criança. Então, é alguém que já tá na adolescência ou na vida adulta, que não aprendeu inglês até hoje, que acha que é muito difícil, que não consegue encontrar essa motivação e que tá perdido, mas que ainda quer, tem aquele pontinho de vontade. A primeira coisa que eu falaria para essa pessoa é: inglês é legal. Eu acho que o aprendizado do idioma só vai trazer, agregar coisas positivas na sua vida, né? Tanto de você conhecer um outro mundo, quanto de você ter melhorias na sua vida financeira, intelectual, cultural, né? Se tornar um cidadão do mundo, né? Eu lembro que quando eu fui para Nova York a primeira vez, quando eu pisei o pé na Times Square, eu olhei aquelas luzes, aquele lugar, eu falei, gente, o mundo é maior do que Feira de Santana. Eu falei em voz alta isso, eu nunca vou esquecer. Arrepiei. É isso. Eu me tornei um cidadão do mundo naquele lugar. E eu tava lendo os letreiros, eu tava entendendo. Eu podia me comunicar. Mas assim, também não posso romantizar o aprendizado do idioma, porque não é só dizer para você que é fácil que você vai aprender rápido. Primeiro, esquece negócio de velocidade. Cada pessoa tem seu tempo, é igual a criança. Meu filho começou a falar com 1 ano e pouco. Eu já tinha... Minha vizinha, com 8 meses, já estava falando, né? Andar é a mesma coisa. Então, cada pessoa tem seu tempo, né? No entanto, todos nós nascemos com aptidão à fala, né? Quem é que falava isso? Chomsky. Chomsky. Falava. Baixou o Chomsky aqui. Baixei das aulas de linguística, a minha professora vai ficar orgulhosa, né? Professora Norma Lúcia, de linguística da universidade. O criador do gerativismo, inclusive minha tese de doutorado foi com embasamento teórico na teoria chomskiana. Aí, ó. Então, como a gente tem essa propensão, a gente nasceu com essa disponibilidade, né? Disposição a falar, você também tem para falar outros idiomas, né? E quando você chegar lá, você vai entender que vai precisar de dedicação, vai. Eu sempre falo pra galera, uma das coisas que mais pega nas pessoas que querem aprender inglês é consistência. Porque as pessoas, elas querem muito coisas imediatas. Começa e desiste, né? E não dá nem tempo de ter resultado. Elas desistem muito rápido. Elas acham que é só parar ali uma vez por semana e tchau. Não é assim, gente. É academia. É um músculo que você tem que treinar, né? 3 meses depois que você começa a ver o resultado que estava treinando. É uma dieta. É verdade. Não é da noite pro dia. E a gente precisa deixar muito claro para as pessoas que vai exigir de você uma dedicação, sim. Mas os frutos e o resultado vai superar qualquer esforço que você tenha, né? Porque é um investimento em você aprender outro idioma. Invista em você. Eu acho que o recado tá dado, espero que você tenha se sentido inspirado. É impossível não ter se sentido inspirado com essa conversa, porque eu quero agora escrever um filme, tá? Eu quero atuar em Hollywood depois dessa conversa, porque o céu é o limite, depois de conversar com o Eu segurei um Oscar de verdade, tá? Meu Deus, tá vendo? Eu já falei. De quem? De quem? Segura, tu vai ganhar um Oscar? Tu vai ganhar um Oscar. Tu não esquece dos pobres aqui? Vou ganhar. Eu tava na Warner Bros. Fazendo a tour lá na Warner Bros. E aí a moça ia botar um Oscar, ela tava tirando ele pra botar na vitrine onde eles ficam exibidos. Aí quando eu parei de frente com ela, meu olho brilhou tanto, você quer segurar? Tira o anel. Aí eu segurei o Oscar de verdade, tirei a foto. Ô, meu pai. Um dia eu vou ganhar um Posta Oscar. nos stories hoje, no dia que vai pro ar aqui, a gente quer ver essa foto do Oscar, eu viu? Do Oscar. É pesado? Não é muito, não. Eu imaginava que era pesado, sei lá. Não. Mas é isso, foi uma conversa muito inspiradora. Obrigada a você que ficou aqui até o final. E a gente se vê no próximo. E não esquece de seguir o Thiago. Thiago, fala tuas redes. Gente, me segue aí, @eu sou o Thiago Rocha. Não tem H. Lá no Instagram, TikTok, Teacher Thiago Rocha. E YouTube também, Teacher Thiago Rocha. É isso, gente. Obrigada e a gente se vê no próximo programa. Beijo.